Mestre Jesus, que nós saibamos aproveitar este momento da melhor maneira possível, que seja um momento em que nós paremos, coloquemos o nosso pensamento aqui, nas coisas espirituais, no nosso crescimento, que nós olhemos para nós com um olhar de modificação, com um olhar de busca daquilo que talvez no dia de hoje nós tenhamos feito de uma maneira pouco caridosa, pouco benevolente. Nos auxilia, Pai, por favor, para que nós tenhamos uma visão mais realista de nós mesmos e partamos para a busca das modificações necessárias. Que assim seja. Capítulo 17, Sede perfeitos, o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. É encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso de vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob formas mais elevadas, a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Quando a gente conversa sobre o dever, a gente vê a dimensão
do que nós como criaturas estamos inseridos. E é um assunto que, quando a gente começa a analisar em profundidade os nossos atos, as nossas ações, a gente vê o quanto a gente necessita ainda trabalhar na nossa transformação, na nossa modificação, porque a gente muitas vezes, né, acha que já está cumprindo com o nosso dever, mas a gente sequer consegue entender essa dimensão, porque quando o Lázaro traz aqui essa reflexão sobre o dever, ele fala aonde ele começa e aonde ele termina. E a gente muitas vezes não tem percepção dos nossos atos, né? E às vezes a gente não tem percepção de que as nossas ações, do que as nossas falas fazem uns para com os outros, né? E quando Lázaro destaca, né, essa frase que a gente falou, a gente perceber aonde a gente está ameaçando a felicidade de uma criatura depende muito de um desenvolvimento da nossa sensibilidade. E como ele está totalmente entregue, né, ao nosso livre-arbítrio, muitas vezes a gente julga já ter interpretado essa dimensão do dever e acaba agindo, né, a desejar, porque a gente às vezes acha que está causando no outro uma felicidade e muitas vezes a gente está levando uma tortura, um mal-estar para outra criatura. E refletir sobre os nossos atos é um hábito que demanda um grande esforço para que a gente possa avançar, né, e cumprir isso, né? Porque o dever, ele traz para nós todo um conjunto de acionamento mental onde, se a gente não se conhece, se a gente não conhece verdadeiramente a criatura que nós somos, não tem como a gente dar esse cumprimento, né? Quando ele fala, né, aqui ameaçar a felicidade do outro, a gente vê que às vezes a gente está tão entorpecido com as nossas convicções que a nossa consciência tão entorpecida, né, que é quando ele fala aqui dos sofismas da paixão, né, a gente acaba, né, olhando, né, para as nossas ações e vê essa força da memória, né, nas nossas atitudes, né, fazendo com que a gente muitas vezes acabe sucumbindo frente a atuações passadas, né? Quando a memória toma conta das nossas ações, falando muitas vezes mais alto, né? Onde a gente acaba agindo pelas forças dos hábitos, né? E aí a nossa consciência, né, fica entorpecida e não consegue avançar na nossa tomada de decisão. Então, eu vejo, né, aqui muito claro, né, quando o Lázaro está falando, quando ele fala da inteligência, né, ele fala aqui da razão, né, então ele está falando aqui da nossa inteligência na sua profundidade, ele fala do livre-arbítrio, ele fala da memória, ele fala de todo um conjunto dos atributos do espírito, né, e obviamente, né, a gente está falando
coisas que às vezes para alguns que nos ouvem pode até ser algo um pouco difícil de compreender, mas o que pode ajudar um pouco também, só abrindo um parênteses, é olhar no livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier. No capítulo 2 ele fala sobre a vontade, e ali tem um destaque para os atributos do Espírito, não é só para a gente situar o que a gente está falando. E quando a gente olha para o cumprimento do dever, a gente vê aqui que nem ele está colocando para nós, que se a gente não consegue fazer um fluxo mental que seja completo, a gente muitas vezes acaba delegando as nossas ações a realizar simplesmente pela força do passado. E como que a gente vai cumprir o dever se a força do passado atua de tal forma que as minhas atitudes elas não estão renovadas, né? Uma criatura que fica presa nas memórias passadas, nas vibrações passadas no mal, ela muitas vezes permanece fazendo os mesmos atos e com certeza não vai cumprir com o seu dever. E muitas vezes a gente acaba passando por esses pontos que o Lázaro destacou, aonde começa e aonde termina o nosso dever. E é muito comum, quando a gente não se conhece, a gente causar esses impactos na vida das criaturas, né? Onde a gente, às vezes por uma palavra, por um ato, acaba levando uns aos outros, né, a mágoa, a trazer danos uns aos outros. Então, se a gente não usar os recursos que nós já temos atualmente, né, porque atualmente a gente tem condição de se desenvolver em relação a isso que o Lázaro está falando para nós, né? Onde a gente pode conhecer os nossos atributos, pode conhecer o funcionamento da mente, a gente tem recursos para compreender qual é a nossa destinação, a gente é municiado de muitas ferramentas atualmente que vão auxiliando a criatura a dar esse cumprimento. Então, ele até traz aqui para nós essa distinção entre bem e mal, que é tão importante para a gente balizar o resultado das nossas ações e que muitas vezes a gente acaba ignorando, dada a ausência de moralidade nossa. A ausência de moralidade, ela acaba fazendo com que nós nos deixemos sucumbir. E esse aspecto da parte moral, ele tem que ser construído de forma, às vezes, até um pouco mais rígida na nossa intimidade, quando a gente, através da rigidez que a gente quer dizer, observa as leis divinas, as leis naturais, e procura dar cumprimento a elas, muitas vezes até freando as nossas atitudes de forma abrupta, né? Às vezes a gente sofre um tipo de agressão, um trânsito, por exemplo, e a gente não coloca um freio naquilo que a gente pensa, muito menos naquilo que a gente exprime, seja através da fala, seja através de gestos ou ações. Então, é necessário que a criatura compreenda que todos nós estamos submetidos a um conjunto moral que, quando a gente desrespeita esse conjunto moral, a gente foge do cumprimento do dever, a gente foge da aproximação a Deus e acaba, de certa maneira, trazendo para nós
necessidades de reajuste que muitas vezes poderiam ser poupadas. Então, a criatura, por isso que ele traz aqui da importância, né, do uso da inteligência, a importância do conhecimento das leis, né? Ele vai trazendo pontos para a gente poder debruçar em tudo aquilo que a gente já conhece e que muitas vezes a gente sequer pratica. Muitas vezes a gente conhece, né, de ouvir falar, né, não conhece de se debruçar, de estudar, de analisar se esse conhecimento que a gente já tem, se ele está sendo realmente utilizado e colocado em prática. Então, a gente deve estudar o dever, deve estudar o ser que nós somos, porque a partir desse estudo é quando a gente vai conseguir avançar no cumprimento do dever, porque não basta apenas nós termos esse conhecimento, ele tem que ter uma utilidade. E aqui ele fala claramente para nós o quanto nós podemos e devemos vivenciar essa estrutura, que é uma estrutura que vai trazer conforto e alegria para nós. Conforto não, obviamente, de ociosidade, mas o conforto de nós estarmos em conformidade com as leis divinas.